Glória a Deus! Você que está aí fora, eu te convido a vir cultuar o seu Senhor. Em nome de Jesus, se coloque de pé nessa hora, se coloque disponível. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma quinta-feira. Deus, existem tantos empecilhos, tantas coisas que acontecem no nosso coração, na nossa mente, mas Jesus, eu peço para que o Senhor venha, Senhor, e transforme esse coração e essa mente em cativos a Ti, que sejamos cativos a Ti, Senhor Deus. Durante todo esse período, Senhor Deus, nos prepara para uma palavra, para uma pregação, Senhor, que o nosso coração esteja aberto, disposto a isso, Senhor Deus. Toca o nosso ser, Senhor. Nós queremos te adorar de todo o coração. Nós não queremos estar cheios daquilo que o mundo tem a nos oferecer, mas queremos estar cheios daquilo que o Senhor tem para nós. Espírito Santo, vem encher esse lugar. Espírito Santo, vem nos transformar. Senhor, desce sobre esse lugar. Nós te desejamos aqui. Nós nos esvaziamos do mundo lá fora, dos pesares, Senhor, dos medos, Senhor. Nós nos esvaziamos para que o Senhor seja adorado e verdadeiramente adorado, Deus. Porque nós te amamos, Senhor, e nós queremos demonstrar isso com todo o nosso ser, com toda a nossa vontade, Deus. Ah, Senhor, Tu és tão bondoso conosco, porque nos permitiu estar aqui mais um dia. Ah, Senhor, aconteceram tantas coisas durante a semana, mas o Senhor esteve conosco. O Senhor não nos abandonou, independente do que aconteça. Tu estás lá, Senhor, e nós te adoramos. Esteja conosco, Senhor, em mais um dia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. E sei que és meu Pai, e que amigo és, e eu vivo da bondade de Deus. Será que você pode dizer isso ao Senhor? És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão e tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu
eu cantarei da bondade de Deus. Só tu és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão e tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Amém, Jesus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me entrego a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Sabe, eu vejo que o Senhor tem sido bom, mesmo quando a gente tem um dia típico, mesmo quando a semana não tá legal, mesmo quando tem dia puxado, mesmo quando a gente dá tudo de si e parece que já não tem mais nada de nós para entregar ao Senhor. Eu sei que ainda tem mais de você e que você pode falar: Senhor, eis-me aqui. Eu me rendo a ti, eu te dou tudo o que eu sou, porque você é meu tudo. Eu não tenho nada, eu me esvazio de mim, porque eu já não tenho nada mesmo nesse mundo. Eu já não tenho nada mesmo. Eu já não tenho, Senhor. Ah, Senhor, nós somos peregrinos aqui. Será que você pode dizer ao Senhor: Senhor, eu sou peregrino nessa terra e eu te adorarei, porque eu não tenho nada. Ah, Senhor, tu és tudo, Senhor. Diga isso a Ele. És fiel em todo tempo. Oh, em todo tempo tu és tão
sobre as águas eu caminhe, e por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, o Senhor em tua presença, e guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, e por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, o Senhor em tua presença, e guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, e por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ah, Senhor, nós te amamos, Jesus, te adoramos, Papai, te amamos, Senhor. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me até que eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. E enche-me com teu poder, e pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar, e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Você pode cantar nessa noite. E as minhas mãos eu quero levantar, e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar. diante do teu
Você pode louvar isso nessa noite, aleluia. Glória a Deus. Espírito, enche a minha vida. Pede para Deus ir te enchendo nessa noite, aleluia. E enche a minha vida. Pede para Ele te encher com o poder dEle nessa noite. E pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Você pode levantar suas mãos nessa noite? E as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Cante isso com toda a sua força nessa noite. As minhas mãos. No meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Mais uma vez, com toda a sua força nessa noite. As minhas mãos eu quero. Ah, Jesus, nós te adoramos, Pai. Nós amamos a Tua presença, Senhor. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Aleluia, Jesus. Diante do Teu altar. Nós te amamos, Senhor. Diante do Teu altar. Nós te amamos, Jesus. Nós amamos a Tua presença. Nós amamos estar prostrados diante de Ti. É um privilégio, Senhor, para nós estarmos na Tua casa, reunidos como corpo, como igreja, como família na fé. Obrigada, Jesus. Obrigada por ter nos trazido até aqui. Nós queremos Te louvar, nós queremos Te exaltar, nós queremos Te bendizer e reconhecer que não existe outro Deus além de Ti. Tu és o Alfa, o Ômega, o início e o fim. Tu és o ar que nós respiramos. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia de Sua glória. Toda a terra contempla a beleza da Tua formosura. Tu és um Deus formoso. Tu és um Deus soberano. Tu és um Deus sublime e majestoso. Pai, podemos ficar aqui até amanhã, Jesus. Podemos entrar noite falando de quem Tu és, e nós não teremos palavras para descrever a Sua totalidade, Pai. E mesmo sendo um Deus tão grande, mesmo sendo um Deus tão poderoso, escolheu habitar dentro de nós. O Senhor escolheu habitar dentro de nós. O Senhor escolheu entregar Seu único Filho para levar sobre aquela cruz toda a nossa iniquidade, toda a nossa podridão, todos os nossos pecados, para que possa entrar e habitar dentro de nós. A partir de Jesus, o Senhor pode habitar dentro de nós. Obrigada por enviar o Teu Espírito Santo, o nosso Consolador,
o nosso amigo, aquele que nos ajuda todos os dias a sermos moldados, a sermos moldados em nosso caráter, para que possamos se parecer contigo, Pai. Obrigada por isso, Jesus. Eu oro por esta igreja. Eu oro, Senhor, por este lugar. Eu oro, Senhor, pelos pastores dessa casa, pelos presbíteros dessa casa. Eu oro, Senhor, pelo corpo de liderança. Eu oro, Senhor, por cada obreiro que serve esse lugar com tanto empenho, com tanto amor, com tanta dedicação. Eu oro, Senhor, por cada membro, por cada ovelha. Eu oro, Senhor, pelas crianças. Eu coloco, Pai, diante de Ti a Rocha Alphaville. Esse lugar é Teu, Senhor. Seja o centro deste lugar. Continue sendo o centro deste lugar. Continue guiando e conduzindo todas as coisas. Aqui quem manda é o Senhor. Aqui quem fala é o Senhor. Nós calamos as nossas vozes. Nós calamos as nossas vontades. Porque este lugar é Seu, Pai. E nós, como igreja, entregamos a nossa igreja, o lugar onde nós servimos a Ti, diante do Teu altar. Coloca as Tuas mãos poderosas sobre este lugar, sobre cada departamento, sobre cada ministério. Senhor, eu oro pelos links, pelas casas dos anfitriões que têm cedido, Pai, têm aberto a sua casa para implantar uma futura igreja. Sim, Jesus, porque as igrejas nas casas são futuras igrejas. É um lugar onde nós estamos implantando uma futura igreja para impactar e levar Jesus naquele bairro. Então eu oro, Senhor, não só pelos nossos links, mas pelos links de toda a Rocha. Eu oro, Senhor, por cada igreja que tem visão celular, por cada pessoa que tem aberto a sua casa, Pai, para implantar uma igreja. Eu oro, Senhor, para que o Senhor dê condições, para que o Senhor sustente esses anfitriões, porque não é fácil, Senhor. E eu oro, Pai, para que o Senhor sustente cada líder, que eles tenham esse senso de responsabilidade, que eles estão cuidando dos teus filhos, do teu corpo, da tua igreja, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Amém, glória a Deus, glória ao Senhor. Gente, é a primeira vez que eu faço isso, então vocês tenham, um pouco de paciência com a minha pessoa, mas vai dar tudo certo. Eu não tenho a expertise da Débora, mas vai dar tudo certo, amém? Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Amém, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Essa casa é a casa de vocês. Fiquem à vontade, no final nós temos um cafezinho ali, não vá embora rápido, tá bom? Converse com a gente, tenha comunhão conosco, amém? Nós vamos ficar felizes em poder conhecer vocês, amém? Os envelopes dos dízimos estão com o T-Black e com a Lilian aqui no canto. Se vocês precisarem, eles podem fazer sinal para eles, em nome de Jesus. E é proibido, gente, comer aqui na nave da igreja, tá bom? Só para reforçar, nós temos falado isso culto após culto, mas é importante a gente reforçar, a nossa igreja tem muita criança, para a glória de Deus, tem uma igreja no futuro já, prontinha, tem muita criança nesse lugar, e as crianças elas não têm esse senso, de responsabilidade. Então nós precisamos como igreja ajudá-las, às vezes elas entram comendo, às vezes nem é o seu filho, mas está vendo que está entrando comendo, dá uma orientadinha ali para a criança, chama a mãe, chama o pai, vamos cuidar deste lugar aqui, porque esse lugar é nosso, ele é do Senhor, e o Senhor entregou para nós cuidarmos com muito amor e zelo, amém? Vamos lá, para o próximo aqui, gente. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Toda terça-feira nós temos link, tá bom? O link, como eu acabei de orar aqui, é o nosso culto caseiro. É um lugar onde a gente vive igreja dentro de casa. Quando a igreja primitiva começou, lá em Atos 2, os cultos eram dentro de casa. E mesmo depois que eles começaram a implantar as igrejas, eles continuavam com os cultos nos lares. Porque o culto nos lares é importante. Lá no culto no lar a gente aprende a ser igreja, para a gente servir o corpo aqui no domingo, na quinta, no sábado, na sexta. Então, se você não está inserido no link, por favor,
pode me procurar, pode procurar o João, pode procurar os pastores, pode procurar um líder de ministério da casa, que eles vão te orientar para ver qual é o link mais próximo da sua casa para você fazer parte. Mas você não pode deixar de fazer parte, porque um membro fora do corpo, ele morre. Se eu arrancar meu dedo daqui e ele ficar muito tempo fora do meu corpo, ele vai morrer. Assim somos nós, então nós precisamos estar inseridos no link. Amém? Amanhã nós temos o último dia, ai gente, que dor. Último dia de jornada da oração, nosso discipulado de mulheres. Foi longos 3 meses, eu acho, ou mais. E amanhã é o último dia, e junto vai ter um encontro de mulheres. Então vai ser uma soma de tudo, vai ser poder e glória, rajada de fogo. A gente vai orar aqui, e Deus vai cair aqui nesse lugar, amém? Então convido vocês, mulheres, para estarem aqui amanhã, a partir das 8, né? Acho que é isso. E dia 19/4, presta atenção nesse aviso, gente. Dia 19/4, nós teremos o nosso primeiro Street Link. O que é o Street Link? É um link de rua. Nós vamos ter o nosso primeiro. Para quem não sabe, esse é um movimento que acontece na Rocha Bertioga a cada 2 meses. É uma visão da Rocha, o Link Street. Não foi algo que nós inventamos aqui, não nasceu aqui na nossa igreja, mas nasceu lá na igreja de Bertioga, amém? Então, lá tem, a cada 2 meses, é feito um Link Street, que é um link de rua, e eles vão rodando os links das regiões. Então, a cada 2 meses acontece um determinado link de uma região. E a gente vai ter esse primeiro, que vai ser no link de Pirituba. Para a glória de Deus, nós estávamos orando por isso, e o negócio chegou até nós. Nós não fomos atrás, o negócio veio pronto para nós. Nós conversamos com os nossos pastores, eles abraçaram a causa, e é um movimento para toda a igreja. Eu lembro que eu já escutei várias vezes aqui das pessoas cobrarem, né, e dar ideias de fazer evangelismo na rua. Eu já escutei várias vezes isso aqui. E o Link Street é justamente isso, é o evangelismo na rua. Então a nossa hora chegou. A gente queria tanto, então a nossa hora chegou. Então conto com vocês, dia 19/4, nós vamos arrecadar ovos de Páscoa e nós vamos entregar numa limusine para a criançada lá na comunidade. Vai ser muito legal, tá bom? E dia 12 é o Mercado Solidário, que é esse sábado agora, depois de amanhã. E nós estamos arrecadando alimento e também nós estamos arrecadando ovos de Páscoa para as crianças e para as famílias do Mercado Solidário. Nós sustentamos 26 famílias no Mercado Solidário, então a sua contribuição, a minha contribuição é muito importante para que a gente garanta o básico, porque é o básico, a gente não consegue fazer mais. Glória a Deus, seria bom se a gente pudesse entregar mais, mas a gente está entregando ali o básico, para trazer um pouco de dignidade para a mesa daquelas pessoas. Então é muito importante que a gente contribua. Eu não consigo contribuir financeiramente, não tem problema, procura o pastor Wilson e vai servir aquelas pessoas. Falar, pastor, eu não consigo contribuir financeiramente, mas eu queria estar lá com você, te ajudando, orando, conversando, aconselhando, segurando a sacola para o Senhor, o que eu puder ajudar, mas esteja envolvido. Amém? O que mais? Nós temos agora o Acampa Sarsas, que vai acontecer no dia 10 ao dia 13 de julho. É um acampamento para os jovens da igreja. Eles estão fazendo a maior movimentação para arrecadar esse dinheiro. E nós podemos ajudar de 2 formas. Orando para que todos consigam ir. Tem jovens que trabalham e não sabem ainda como vão, mas já estão declarando, já declaro palavras proféticas de que eles vão, o chefe vai dar folga, alguma coisa vai acontecer e eles todos vão estar lá. Então nós precisamos orar, profetizar, interceder pela vida deles, para que eles estejam todos, para que todos consigam ir. E você também pode ajudar financeiramente. Eles estão vendendo coisas na cantina lá, para arrecadar dinheiro. Então você pode ajudar, você pode procurar a Débora e o Gabriel. Eu não consigo pagar R$600, eu consigo ajudar com R$5. Amém, gente, toda ajuda é bem-vinda. Eu só tenho R$2 aqui, dá os R$2, o Senhor multiplica, amém? E dia 13, agora domingo, algumas pessoas dessa igreja vão morrer. Glória a Deus por isso. Nós teremos batismo, gente. É um dia de festa. Quem vai se batizar já convida todo mundo. Essa igreja tem que estar cheia, porque é o evento do ano. É o dia mais importante na vida de alguém, é o batismo. E nós vamos ter aqui no domingo, dia 13, amém? O que mais que eu tenho para dizer? Deixa eu ver. Encontro de homens, dia 25/4, às 7:30 da noite, tá bom? Mulheres, enviem os seus maridos, amém?
E dia 26/4, nós temos uma palestra de conscientização sobre o autismo. Uma palestra muito importante. Nós, como igreja, nós precisamos saber lidar com todos os tipos de pessoas. Jesus, ele era muito inclusivo. E ele sabia lidar com cada uma dessas pessoas. E nós, como igreja de Cristo, nós também precisamos. Então é importante que toda a igreja esteja aqui. Não só os pais atípicos, não só os professores do TB Kids, mas toda a igreja. Amém? É importante. E dia 3/5, nós temos uma convocação para os líderes e anfitriões de Link. Eles estão sendo convocados. Eles não podem faltar. Nós teremos um treinamento com o coordenador de Link lá da Rocha Bertioga, o pastor Rony. Ele vai vir aqui, vai dar um super treinamento para nós e é aberto para toda a igreja. Tá? Então, os líderes anfitriões estão convocados. Eles são obrigados a vir. O restante pode participar quem quiser, tá bom? De repente, você tem uma veia aí no discipulado, gosta de ensinar, gosta de pregar a palavra, gosta de falar de Jesus. Você pode vir aprender, tá bom? E em maio, do dia 29 ao dia 31, nós temos a nossa conferência de aniversário. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês que eu estou muito ansiosa. Porque vai ser a primeira vez que eu vou vir como Rocha. Gente, eu tô muito feliz, é sério, de verdade, eu tô muito ansiosa, porque eu já vim várias vezes, mas eu não era Rocha ainda, eu vinha só para visitar, e Jesus me pegou todas as vezes que eu vim, Jesus me pegou, a Larissa é até testemunha, ela vive me lembrando disso, e agora eu vou vir como Rocha, olha que alegria, Jesus vai me pegar mais ainda, então não faltem, tá bom, gente? Orem por isso, jejuem por isso. Tenho mais algum recado? Não tenho mais recados para dar. Gente do céu, venci, consegui, né? Glória a Deus por isso. Eu queria só trazer uma palavrinha aqui bem rapidinho. Eu estava lendo essa semana sobre Barnabé e como ele investiu, eu até comentei isso no dia que eu preguei, como ele investiu na vida de Paulo. Né? E ele também investia na vida dos apóstolos financeiramente. Lá em Atos, a Bíblia vai dizer que Barnabé ele vendeu as suas propriedades e deu dinheiro para os apóstolos, para que eles conseguissem fazer missões, para que eles conseguissem ajudar as pessoas, enviar a igreja, enfim. E era uma oferta de honra. E a gente fala sobre isso, né? Sobre primícias, que é aquela oferta de amor, que é aquela oferta de honra. Não sei se vocês sabem, mas a nossa igreja, ela ajuda 3 casais missionários. São 3, né? São 3 casais missionários, a nossa igreja ajuda financeiramente todos os meses. O nosso dízimo, a nossa oferta, ela não é só para manter esse lugar muito bonito, não é só para manter o mercado solidário, mas nós também mantemos 3 casais missionários, com todo o dinheiro que entra, com todos os recursos financeiros que entram. Só que isso não é algo que cabe só à igreja fazer. Nós, como filhos de Cristo, nós como embaixadores de Cristo nessa terra, nós precisamos investir os nossos recursos na vida dos nossos irmãos, como uma oferta de amor. Tem pessoas que querem evoluir ministerialmente, mas não conseguem porque não tem recursos. Tem missionários sofrendo em campo, ali servindo a igreja, e estão sofrendo porque não tem recursos para se manter. E nós precisamos ter esse olhar. Às vezes você conhece alguém que quer fazer, não sei, uma aula de canto, quer aprimorar o seu dom ali, e ele não tem dinheiro para pagar. Mas nós podemos abençoar essas pessoas. Pagar um curso de música, não sei. Mas nós precisamos ter esse olhar atento de investir financeiramente na vida dos nossos irmãos também. Às vezes o ministério do nosso irmão não foi ainda porque nós não investimos nele. E ele não tem de onde tirar. E às vezes ele está orando, pedindo para o Senhor, Senhor, me ajuda. Então você pode ser uma resposta, eu e você podemos ser resposta de oração na vida dos nossos irmãos. A Bíblia vai dizer que um obreiro esforçado, ele merece seu salário. E nós como igreja precisamos dar esse recurso, esse salário para esses irmãos esforçados que estão no campo trabalhando. Amém? Então ore por isso. Ore, Senhor, que eu seja generoso não só com a minha igreja, mas também com as pessoas que estão à minha volta. Amém? Vamos orar? Se coloque de pé em nome de Jesus. E eu já queria que você orasse por isso. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas nós podemos ser Barnabé na vida de alguém. Jesus, ele pregava a palavra e as mulheres que investiam na vida de Jesus. Mulheres muito bem-sucedidas com seus recursos, eram um poder aquisitivo muito bom e elas investiam financeiramente na vida de Jesus, para que Jesus continuasse o ministério dele. Jesus prezava o dinheiro delas? Certamente não. Porque se ele quisesse, como ele fez com Pedro, vai lá, abre a boca do peixe, tira a moeda, paga os impostos, tudo certo.
Mas o Senhor fez isso para nos dar exemplo, para que a gente venha seguir o exemplo dessas mulheres. Amém? Feche seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos deu, que o Senhor tem nos dado todos os dias, para que possamos ser generosos e abençoar a vida dos nossos irmãos. Pai, eu oro para que no nome de Jesus o Senhor traga sobre nós entendimento, para que possamos ser como as mulheres que investiam financeiramente na vida de Jesus, para que possamos ser como Barnabé, que investia também na vida dos apóstolos, que investiu tanto na vida de Paulo. Pai, que nós temos um coração mais generoso, cada vez mais generoso, porque eu creio, Senhor, que nós somos generosos, mas eu oro para que nós venhamos ser ainda mais, para que o dinheiro não venha nos dominar, para que a vontade de consumir coisas dessa terra não venha nos dominar, porque a Tua palavra diz que nós precisamos olhar para aquilo que é do alto e fixar os nossos olhares naquilo que é do alto. Então não nos deixa, Pai, presos aos nossos dinheiros, não, Senhor, que nós possamos usá-los para abençoar a igreja, para abençoar essa obra, para abençoar o mercado solidário, para abençoar, Senhor, esses missionários que estão em campo. Em nome de Jesus eu oro por isso, Pai. Eu oro para que o Senhor coloque as Tuas mãos sobre as finanças da nossa igreja, que o Senhor dê estratégia, que o Senhor abra o entendimento para que possa sempre estar numa boa administração. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos aqui. Eu peço para que o Senhor venha abrir portas para aqueles que precisam. Eu peço para que o Senhor feche portas para aqueles que precisam fechar portas. Eu oro, Senhor, para que o Senhor derrame sobre eles uma unção de ousadia. Existem pessoas, Pai, que querem fazer mais nas suas vidas profissionais, na sua vida profissional, e não faz porque tem medo. Então eu oro, Senhor, para que o Senhor derrame sobre eles um espírito de ousadia, para que eles possam empreender, para que eles possam evoluir, para que eles possam avançar. Senhor, eu oro para que o Senhor traga clientes, para aqueles que precisam de clientes, para que você abençoe os clientes, para que os clientes dos seus filhos sejam prósperos, porque quando os clientes são prósperos, eles também são, Pai. Então eu te peço, Senhor, abençoa este lugar, abençoa os teus filhos, não nos deixe, Senhor, faltar aquilo que é necessário, em nome de Jesus, amém. Você pode vir ofertar em nome de Jesus. Soberano e fiel, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu.
tudo pra mim, Alfa e Ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, o início e fim. Tudo pra mim, Deus, tudo pra mim. Alfa e Ômega, o início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, o início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Ômega, início e o fim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, é tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, é tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor se fez presente aqui. Porque a tua palavra é viva, eficaz, capaz de separar juntas e medulas. Obrigado, Senhor, porque preparou esse dia desde o raiar do sol, porque preparou cada assento, porque preparou cada coração a estar aqui para te adorar, te louvar, se dobrar, se curvar a ti em um momento de adoração, de louvor, de rendição e honra ao teu nome, Senhor. E nós curvamos o nosso coração a ti, Pai, entregando tudo aquilo que temos, tudo que somos, toda a nossa essência, para que ela seja curvada ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e seja transformada, arada como uma terra, para que seja colocada uma boa semente, e sendo feita uma boa terra, frutificando a 60, 100 por um, Pai. Recebe os nossos corações aqui nessa noite. Recebe-nos como um culto consciente, que ao ouvir a Tua palavra, Senhor, conscientemente, transformemos a nossa vida, desejando a mudança, desejando a obra que o Senhor tem para fazer em nós. Que o Seu nome seja glorificado em tudo e em todos. Que o Teu Espírito Santo sinta liberdade para fluir nesse lugar, para pousar sobre cada um e entrar em cada coração, abalando as estruturas e movendo as coisas de lugar. Sinta-se livre aqui, Espírito Santo. Flua com liberdade. Seja exaltado acima de todo nome aqui. Que os nossos aplausos, que a nossa glória seja dada a Ti. Que suba ao céu o nosso louvor, a nossa adoração. Que o Teu nome seja exaltado acima de todo nome. Só o Senhor é Deus. Só Jesus Cristo é o caminho para que encontremos a verdade e a vida. Em nome de Jesus. Amém. Quem concorda aí diz amém. Glória a Deus. Deu sinal, começou. Foi a primeira trombeta. Queridos, hoje a gente precisa falar do que realmente importa. E quem tá feliz aí essa noite? Glória a Deus. Você tem algum motivo para agradecer hoje? Glória a Deus. Porque tem dias, com vocês acho que não acontece, mas comigo às vezes acontece de ter dias em que eu só reclamo. Pareço o povo do deserto, murmurando, porque tem... porque acontece
problemas que eu tenho que resolver, que não fui eu que causei, porque trabalhos que eu achava que era simples de fazer, depois quando eu pego, eu não faço a mínima ideia de como resolver aquele problema. E contas que eu tenho que pagar, que não fui eu que gastei. Pessoas que eu tenho que assistir na TV, que não fui eu que votei. E aí, meu amigo, às vezes é uma enxurrada de notícias que a gente acaba ficando abalado, acaba ficando estressado, murmurento, e aí isso pode acabar nos atrapalhando na nossa vida toda. Às vezes, são coisas que a gente mesmo se meteu, que às vezes, situações que eu me meti que eu não aconselharia ninguém a entrar numa situação dessa, a se submeter a uma situação dessa. E aí, às vezes, acontece comigo mesmo. É como num jogo de xadrez. Alguém joga xadrez aí? Glória a Deus. Às vezes é como num jogo de xadrez, você está comendo um peão aqui, comendo um peão ali, pega uma peça, enchendo a mão, achando que está jogando bem, achando que está abalando. E aí quando você para olhar para o tabuleiro, teu rei está todo cercado, não tem mais para onde ir. E você fala, nossa, aquele monte de peça que eu peguei não serviu para nada. Porque agora eu estou prestes a tomar um checkmate. E tem até uma história para contar. Quando eu comecei a jogar xadrez, hoje eu não jogo nada, né? Deve fazer mais de 10 anos que eu não toco num tabuleiro. Não, esquecer é igual andar de bicicleta, rapaz. Que isso, não esquece não. E aí, mas quando eu comecei, eu estava no ensino fundamental. Eu tinha um professor de xadrez lá. E aí ele me ensinava para a turma, né, algumas jogadas e tal. E tinha um menino, ele era mais velho, ele era de outra série. O professor ensinando como mexiam todas as peças, como trabalhar com todo o tabuleiro com todas as peças e tal. Mas o menino era ficcionado na rainha, né? Ele dançava com a rainha para lá e para cá, saía parecendo que estava jogando dama. E aí o professor organizou um mini campeonato naquela escola. E classificou, né, uns mais experientes e um mais iniciante. Eu fui como iniciante, e esse menino, que era 1 ano ou 2 anos mais velho, entrou no iniciante também. Falei, nossa, o menino jogava bem. Aí, beleza. Quando chegou a minha vez de jogar com ele, eu sabia, né, o estilo de jogo dele ali, de sair com a rainha, comendo tudo. Quando chegou na minha vez, eu e ele estávamos invictos até o momento. Aconteceu que a minha rainha estava defendendo tipo um cavalo, um bispo, alguma coisa ali. E eu percebi que estava bem atrativo, assim, dava vontade de pegar esse cavalo, esse bispo. Eu falei, eu vou deixar aí, que esse cara ele vai pegar, ele vai fazer rapelar com a rainha dele do jeito que ele faz, e eu vou tomar a rainha dele. E aí eu comecei a jogar com outras coisas, assim, meio que dando uma distraída de um outro lado do tabuleiro e tal, e por umas 3 vezes eu senti vontade de tirar minha rainha de lá, mas ela estava lá protegendo o meu bispo, o meu cavalo. Aí, passado algumas jogadas, ele, não sei se ele não viu, se ele esqueceu, minha rainha parecia um sniper, né, bem escondidinha ali atrás do tabuleiro, só protegendo o bispo. Aí ele chegou e rapelou. Puf, na hora que ele rapelou, meu olho brilhou. Falei, agora. Aí eu trouxe a rainha e tirei. Ele murchou assim. Acabou, ele só sabia jogar com a rainha. E eu sabia disso. Eu falei, na hora que eu tirar a rainha dele, acabou o jogo para ele. Ali eu sabia que eu tinha ganho. E ali eu fui só limpando o resto do tabuleiro até cercar o rei dele. E às vezes na nossa vida é assim, a gente cai numas ciladas. Não sei, no xadrez tem até alguns nomes de jogadas assim. Logo no início, quando eu comecei a jogar, uma das minhas primeiras derrotas foi na jogada do pastorzinho. Vocês conhecem a jogada do pastorzinho? Quem já tomou um pastorzinho na vida aí? Não sabe? É uma jogada que em 4 rodadas o cara acaba contigo. É tum, 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 acabou. Dá 1 minuto de partida. Você fala, caramba, meu. Tem jogada do roque maior, roque menor. E às vezes na nossa vida assim, quem já tomou um pastorzinho aí? Nunca tomaram? Ah, mas uma emboscada ali do cheque especial você já tomou, né? Ah, esse já tomou. Quem já tomou? Limite.
Pagamento mínimo do cartão. Essa emboscada da vida você já tomou. Pagamento mínimo do cartão. Porque a vida é assim, é um grande jogo de xadrez. Às vezes a gente está lá, matando o nosso peão por dia, nosso leão por dia, achando que está bem, e aí de repente Satanás vem, puff, derruba a nossa rainha, cerca o nosso rei, dá um mate, achando que acabou a vida, que não tem mais saída. E eu queria compartilhar com vocês um cara que era o rapelão do xadrez na vida real. Abre lá em Atos 9. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, levanta sua mão direita e fala: eu pertenço ao caminho. Vocês estão bem radicais, estão prontos para serem caçados. Para alguém que pertencesse ao caminho, os levasse presos para Jerusalém. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, de modo que os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu e nem bebeu nada. Queridos, como eu estava dizendo, às vezes a gente está na nossa vida fazendo aquilo que a gente acha que tem que fazer, né? Matando um peão por dia, vulgo, matando um leão por dia, e achando que está limpando o tabuleiro, né? Fazendo aquilo que a gente tem que fazer para alcançar a nossa vitória. Mas na verdade, quando a gente para olhar, nós estamos cegos, porque o inimigo está preparando uma emboscada diante dos nossos olhos, e a gente não está vendo. E Saulo era um desses caras. Ele cresceu e viveu uma vida se preparando para vencer, se preparando para limpar o tabuleiro, para fazer a justiça conforme a lei. Mas ele não percebeu. Jesus estava armando uma emboscada para ele. Eu queria separar a vida de Saulo entre antes da cura da cegueira e depois da cura da cegueira. Porque eu parei para pensar, e Saulo ele não estava cego somente nesses 3 dias. Ele viveu uma vida de cegueira. Saulo, ele nasceu em Tarso, por isso que chama Paulo de Tarso, na Cilícia, hoje atual Turquia. Por volta do ano 10 da era cristã, isso é, mais ou menos 10 depois de Cristo. Ele se orgulhava em dizer que foi circuncidado no 8º dia, que era filho de uma família judaica rica, descendente de Benjamim, da tribo de Benjamim. Quanto à lei, ele reflete fariseu, por quê? Ele era aluno de Gamaliel, um rabino fariseu conhecido da época, um dos melhores. E aluno dele se fazia fariseu e estava se preparando para também se tornar rabino.
aprendeu o ofício de fazedor de tendas e falava alguns idiomas, pelo que eu tenho certeza, grego e aramaico, do que se diz em Atos. E ele mesmo se diz, quanto ao zelo da lei, perseguidor da igreja, em Filipenses 3:6. Então, ele era um homem de muitos títulos, um homem de muitas conquistas, um homem que cresceu estudando a lei, na mais profunda meditação, na mais profunda minúcia da letra, aprendendo com os melhores, se preparando para se tornar um rabino, algo que era da mais alta estima da época, tratando-se de religião e política. Assim, e ele ainda tinha dupla cidadania, ele era, além de judeu, nascido romano. Mais um título a se orgulhar, porque era muito caro adquirir uma nacionalidade naquela época. Em certo momento, quando ele é pego, quando alguns guardas pegam ele e se preparam para açoitá-lo, ele dá uma carteirada. Ele fala, aí, você vai açoitar um civil romano? Ele fala, você é romano? Eu paguei muito pela minha nacionalidade romana. Como você conseguiu? Ele falou, eu nasci romano. Então era algo de muita estima na época, algo que se pudesse gloriar. Era como se hoje a gente comprasse uma nacionalidade americana. Era algo que você se gloriasse com isso, né? Porque era a nação mais poderosa da terra, era Roma. Era o império mais poderoso da terra. Então, ser um romano era algo importante, era algo que talvez lhe abrisse boas portas. Então, um homem de muitos títulos, de muitas conquistas, e me remete bastante ao tempo que a gente tem vivido. Eu, pelo menos, eu cresci num lar em que meus pais me aculturaram para que eu desejasse ser alguém na vida, crescer, fazer uma faculdade, construir uma família, adquirir um imóvel próprio, uma cultura tradicional brasileira. Isso é, de vencer na vida, de sair de um nível mediano ou da pobreza. Não que eu tenha vivido na pobreza, minha família é de classe média baixa, viveu a vida inteira de aluguel. Então, esse sonho da casa própria sempre foi algo que eu vivi muito de perto. Até que na minha adolescência, meus pais conquistaram o primeiro apartamento. E aí, então, quando meu pai teve condição, ele me deu o privilégio de cursar uma faculdade. E algo maravilhoso. Hoje, um sonho, né, para os nossos filhos é que eles cursem uma faculdade, que eles consigam bons empregos, que eles conquistem certas experiências de vida. Isso é muito bom, maravilhoso. Qualquer pai se orgulha de conseguir prover isso para um filho. Da mesma forma, Saulo teve dos melhores mestres, de uma família abastada, e com muitos diplomas. Hoje, que pai não se orgulha se o filho tem um diploma de graduação, se tem um diploma de uma pós-graduação, se vem a fazer um mestrado. Esses dias eu estava participando de uma reunião online, que era a apresentação de qualificação da tese de mestrado da minha tia, para a banca, né? E cara, que orgulho que minha avó tem dela, que orgulho que meu avô teria dela, se estivesse aqui. Acho que qualquer pai se orgulha ao ver um filho apresentando uma tese numa banca de mestrado. Pensa nisso, pensa nos seus filhos apresentando isso. Isso é maravilhoso. Mas o curioso é que Saulo viveu todo esse período numa cegueira cultural. Todo esse período desenhando a vida dele, se preparando para um dia ser um rabino renomado, um rabino que fosse conceituado, vivendo uma cegueira espiritual. Por que eu digo isso? Abra aí sua Bíblia em Filipenses 3, versículo 7. Depois dele apresentar todo o currículo dele, ele fala assim: contudo,
o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Depois dele se apresentar, falando ali para o povo, toda a graduação dele, tudo aquilo que o chancelaria como alguém apto a falar, apto a ter voz diante do povo, tudo aquilo que daria ao povo, passaria uma autoridade dele, para que o povo o escutasse a respeito da lei. Depois de tudo isso, ele fala, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. E se você prestar atenção, o que normalmente, quando você vai se apresentar para alguém, hoje a gente se apresenta numa ligação, numa ligação de vídeo, ou fazendo um vídeo, né, para a internet ou para alguém, a gente se apresenta o quê? Falando aquilo que das nossas melhores conquistas. Se você vai numa entrevista de emprego, você vai falar das suas melhores conquistas, dos seus melhores projetos, daquilo que você mais se orgulha de ter feito. Mas Paulo, quando você abre as cartas de Coríntios, de Filipenses, ele não fala dessas conquistas antes do tempo de cegueira dele. Ele rapidamente se apresenta como um servo à igreja de Jesus Cristo em Colossenses, da igreja de Jesus Cristo em Filipe, mas dali em diante ele fala de Cristo Jesus. Dali em diante ele fala daquilo que o Senhor agraciou ele. E em dado momento, ele num momento de loucura, vamos dizer assim, ele ainda apresenta um currículo totalmente invertido. Algo que ninguém teria honra em falar, como por exemplo, se eu chegasse aqui e falasse, bom, eu sou Pedro, que já cumpri pena de 3 meses, que já tive que prestar depoimento na Polícia Federal 5 vezes. Quem que se apresenta assim? Tem alguma honra nisso? Algum motivo de se orgulhar? Eu peço até que abra em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Até o versículo 28. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, até o versículo 28. Ele diz, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites, 39 açoites, né? 40 açoites menos 1. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia como náufrago em alto mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentando perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos entre os meus compatriotas, perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, no mar, e perigos entre falsos irmãos também. Trabalhei arduamente, muitas vezes, fiquei sem dormir. Passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei o frio e a nudez. Além disso, enfrento diariamente a pressão interior, preocupando-me com todas as igrejas. Quem está fraco? Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem é induzido ao pecado que eu não me queime por dentro? Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Até aí. Então aqui ele passa até a apresentar um currículo totalmente invertido do que ele se apresentaria ainda no tempo de cegueira. Pois essa experiência que ele viveu em Damasco mudou
não só em Damasco, na verdade, ali em Damasco foi o estopim, foi o momento em que Jesus deu um basta na vida dele. Chega, você até aqui andou defendendo uma justiça que é sua, andou proferindo e pregando uma lei que eu já transformei. Chega, você não está entendendo nada, você está como um cego querendo guiar cegos. E aí Jesus dá um basta nele, porque ali ele estava em Damasco determinado a prender, quiçá determinado a matar os cristãos. Todos vocês que proferiram que são do caminho, estariam presos agora. E aí Jesus intervém na vida dele. Chega, até aqui você esteve cego, mas a partir de agora você vai enxergar. E Paulo, ele recebe uma incumbência muito importante para nós, igreja do Senhor, porque foi a partir de Paulo, com um chamado direto aos gentios, que ele nos trouxe a clareza da doutrina, da sã doutrina. E por um bom tempo, Paulo estava recluso, para que o Senhor pudesse ministrá-lo. Ele dos profetas já conhecia muito, ele da lei já conhecia muito, mas ele precisou de um tempo recluso, para que o Senhor ministrasse o verdadeiro evangelho sobre ele, para que o Senhor ministrasse a verdadeira doutrina sobre ele. E assim, Paulo foi utilizado para pregar a todas as igrejas, e trazer a mensagem também aos gentios, que somos nós, que através desse ministério de Paulo, nós fomos alcançados. Mas algo me chamou muito a atenção, porque, olha, esse homem, que foi criado, nasceu numa grande capital, na Cilícia, nasceu numa grande capital, teve bons ensinos, teve uma boa cultura, falava vários idiomas, era aspirante ao rabino, a ser rabino, estava estudando para isso. Com certeza esse homem desfrutou de coisas boas, certo? Então, se ele estivesse aqui no início da pregação e eu tivesse perguntado, você tem algo a agradecer hoje? Aquele Saulo teria. Eu tenho algo a agradecer, muito, porque vim de uma boa família, porque tenho dupla cidadania, porque tenho bons trabalhos e tenho um ótimo mestre, Gamaliel, que me treina a ser rabino, porque sou fariseu e defendo a lei. Ele teria muitas coisas a se vangloriar. Mas como eu disse, na nossa vida às vezes nós somos passados, como pregados numa peça, né? Nós às vezes nos enfiamos em emboscadas, e a gente não tem tanto assim a se orgulhar. Ninguém sobe e se apresenta como alguém que está comendo arroz com farinha faz 3 dias. Ninguém fala isso. Ninguém se orgulha disso. E Saulo, atual Paulo, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância. Digamos que um cara que saiu da zona sul, todo playboy, se converte ao evangelho, é levado como missionário a uma terra estrangeira, passa dificuldade e ainda assim está com um sorriso no rosto. Nossa, como que esse cara está com um sorriso no rosto? Ainda assim ele é preso injustamente, açoitado, apedrejado, e ainda assim está com um sorriso no rosto. Ele é preso e fica cantando na madrugada na cela. Como que esse cara faz isso? O que é que alegra? O que é que dá força para ele? E ele diz, lá em Filipenses 4, do versículo 11 ao 13.
Filipenses 4, versículo 11 ao 13, diz: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Até aí. Até aí. Então Paulo, ele aprendeu a viver contente e satisfeito em toda e qualquer circunstância. Isso se chama contentamento. Esses dias eu estava refletindo e percebendo que tá fácil para mim ser contente. Não é difícil. Não é. O meu maior sonho desde que eu sou criança, assim, 9 anos, desde que eu sou criança, o meu maior sonho é ter uma família. Meu maior sonho era ser pai e ter uma família. E eu tenho uma família linda. 3 filhos. E esses dias ontem, né? A gente foi pegar o Luca na escola. Fomos a família toda pegar ele na escola. E ele adora quando a gente vai todo mundo buscar, carro cheio. Na hora que ele chega assim, entra no carro, tá cheio. Não cabe uma pulga. E não só isso, né? Eu fui falando, não, tem uma surpresa para você lá no carro e tal. Aliás, eu já sei. A Sarinha veio me buscar junto. Aí eu também, tenho mais uma surpresa. Aliás, a mamãe também. Falei, sim, também. Aliás, o Levi. Aí na hora que ele viu na janela, o Levi também. Aí eu também, mas tem mais surpresa. É de comer? Falei, é de comer. E aí, comprar algo diferente para ele comer, assim, é uma alegria muito grande. E alegra automaticamente os nossos corações também. Poder conceder essa graça, conceder algo que ele goste. E eu sei que ele é doçólatra assim, tipo, igual eu. Ele gosta muito de doce, muito. Então quando a gente comprou a torta, a gente viu as Carolinas e falou, vamos levar as Carolinas também. Compramos um monte de Carolina lá. E ontem, curiosamente, foi o dia que ele fez um bolo de cenoura na escola. E aí ele estava lá com um bolinho de cenoura, pequenininho assim, todo ansioso para comer. Aí eu falei, vamos dividir. Ele, não. Por que não vamos dividir? É muito pequeno, não dá para dividir. Eu falei, claro que dá. E aí eu contei a história dos pães e dos peixes, que um menininho alimentou uma multidão. E ele, não, mas esse não dá, pai, porque é muito pequeno. Não dá para dividir. Esse não dá para multiplicar. Não, dá sim. Aí não dá. Eu falei, bom, então também não vou conseguir dividir o que eu tenho aqui comigo. Aí o que você tem? Então, assim, a visão de uma criança, ela pode até ter pontinhos de escassez, assim, mas o coração dele é um coração generoso. Quando eu pedi para ele entregar alguma coisa lá na casa da Rebeca, ele foi lá contar que tinha uma torta de frango. Ela, eu quero. Eu vou separar um pedaço para você. Prometeu para ela que ia separar um pedaço. Mas o bolo ele não contou que tinha, que ele não dava. E aí, a visão da criança é muito genuína dessa questão de compartilhar, dessa questão que vai dar. Eu até comentei com a Larissa, quando a Sara veio aqui entregar o envelope agora, do dízimo da oferta, ela nem se preocupou que ela não tinha altura. Ela veio. E atrás dela veio a Larissa para levar ela. Eu falei, nossa, isso é fé. Isso é fé. Ela foi entregar o envelope sem saber que tinha altura. Ou sabendo, né? Mas ela foi. E aí chegou lá a provisão para encestar ali o envelope. Chegou. Então, queridos, viver contente, assim como uma criança, sem saber se vai ter amanhã, tem o hoje. Para ele não importa se vai ter o amanhã. Assim é que precisamos viver.
Porque quantas vezes a gente não vê na palavra José, por exemplo. José tinha uma vida boa, era basicamente, digamos que era o filho preferido de Jacó. E ele tinha ali uma vida boa, mas aí, eis que de repente os seus irmãos o venderam como escravo no deserto. E aí então, a vida boa que ele tinha virou uma vida ruim, porque ele virou escravo. E sem saber se ele levou isso contente ou não, mas esse homem amadureceu de forma que ele foi colocado como responsável sobre a casa de Potifar. E executou um excelente serviço. Mas de repente, da noite para o dia, ele foi preso e virou um prisioneiro. Ali eu já entendo que ele tinha mais maturidade. Porque ele continuou servindo fiel. Aqueles que precisavam, ele oferecia o dom que ele recebeu de graça, revelando sonhos. Ali ele permaneceu fiel. E até então, um dia que o Senhor o colocou sobre governante do Egito. Então a vida, ela é de altos e baixos. Se hoje eu estou em cima, amanhã eu posso estar embaixo. E eu andei refletindo sobre isso, como eu disse, hoje na minha vida está fácil ser contente. Mas será que vai ser sempre assim? Até pouco tempo atrás eu estava passando por uma situação, como eu falei, que eu não aconselharia ninguém a fazer, a cometer esse erro que eu cometi na minha vida. E aí, por conta disso, quase passando por uma dificuldade financeira na minha casa. Foram dias de aflição, de agonia, até que, bom, a situação não se resolveu até agora, mas a gente virou a página e nos levantamos de novo. E aí hoje eu estou contente de novo. Naquele tempo de aflição eu estava mal, estava derrubado, estava no tatame. Mas aí agora eu estou contente de novo. E aí? E se acontecer de novo mais algum tropeço da vida? E aí, se acontecer, se for plano do Senhor, alguma coisa que não por minha causa, mas por alguma injustiça me derrube e me jogue no chão de novo, eu vou estar contente? Eu estarei contente em todo o tempo? Se pelo nome dele eu for preso, se pelo nome dele eu sofrer açoites, se pelas minhas convicções eu for injustiçado, se pelas minhas convicções eu tiver o meu passaporte recolhido e todas as minhas contas bloqueadas e perder o meu direito de livre expressão nas redes sociais, só pelas minhas convicções, será que eu estarei sorrindo e contente, satisfeito naquilo que o Senhor me deu? Se de repente alguma doença me assola e eu perco a minha visão, será que eu estarei contente? Ou uma doença na minha casa? Que Deus me livre, mas só Ele sabe. Só Ele sabe aquilo que Ele tem preparado para nós, seja para nos forjar, seja para nos amadurecer, ou para sermos testemunha dEle na terra. Só Ele sabe. E precisamos estar preparados para isso, queridos. Porque ninguém prepara a gente para o pior. Na verdade, as boas novas, elas falam muito pouco a respeito do sofrimento que nos espera. Porque ser crente, ter o nome escrito no livro da vida, não é garantia de conforto e riqueza. Não é. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Talvez se Paulo soubesse o sofrimento que o aguardava quando ele foi chamado por Jesus, talvez ele não quisesse. Mas não dá para inferir algo desse tipo. Mas a questão é que, de todos os discípulos, os apóstolos que a gente vê, e Paulo, o sofrimento é quase que garantido ao seguir o Evangelho. E as boas novas, ironicamente falando, é
escuta, você está preparado para carregar a cruz? Você está preparado para o sofrimento, para a injustiça? Você está preparado para ter o seu nome sujo? Para talvez fugir como um ladrão? Teve ocasião em que Paulo fugiu em um cesto, descendo as muralhas de uma cidade. Dentro de um cesto, como um rato fugindo. Ele não tinha nada do que temer nas questões legais, mas pelo nome de Cristo, ele precisou fugir. Pelo nome de Cristo, ele sofreu. E ainda quando ele estava no final do seu ministério, sendo levado, basicamente, à morte, ainda alertaram ele, falando, olha, não vai para lá, porque eu tive uma visão, que você vai sofrer, que você vai morrer. Ele falou, pois é para lá mesmo que eu vou. É para lá mesmo que eu vou. Nas últimas viagens dele, ele já sabia que ele estava indo para a morte. Que ele estava indo sofrer e morrer em nome de Cristo. E eu quis trazer essa reflexão, queridos, porque eu ainda não me sinto preparado para sofrer como eu vejo os apóstolos sofrendo, sendo martirizados. Eu ainda não me sinto pronto para olhar para trás e falar, olha, filho, esposa, continuem sem mim, porque eu não sei se eu vou sair dessa prisão. Eu não sei se eu passaria por isso contente, entende? Eu não sei se eu passaria por isso de forma revoltada. Não, isso é um absurdo, porque a gente precisa pagar os melhores advogados desse país, porque eu não pude expressar a minha fé em um lugar público. Que absurdo é esse? Indignado, querendo justiça, quando na verdade Jesus Cristo sofreu toda a injustiça em nosso lugar. Toda a injustiça. Nem a morte tinha direito sobre Jesus e ele ainda assim morreu. Ele ainda assim passou pela morte. Porque uma coisa é a lei dos homens, e a gente requer a lei dos homens num país de um jeito, em outro país de outro. E sabendo dessa lei, a gente pode se advogar, contratar alguém que nos defenda e requerer os nossos direitos. E ainda ganhar. Não, porque é o meu direito, eu fui injustiçado. Pegaram dinheiro que era meu. Ou não me deram o devido lucro, ou devida honra a respeito de um trabalho que eu fiz. Isso é roubo de patente. E ainda assim você ir lá e batalhar e ganhar. Mas, queridos, há leis que transcendem a nossa sociedade. Se eu largar esse coco daqui de cima, alguém tem dúvida que a lei da gravidade vai exercer o seu direito e vai trazer? Pois é, vai cair. Se eu tentar andar sobre as águas, alguém tem dúvida que eu vou afundar? Porque a lei da gravidade, o empuxo não vai ser suficiente, e aí vou afundar. Pois é, havia uma lei, que aquele que pecasse, morreria. Mas Jesus não tinha pecado. A morte não tinha direito sobre ele. Não havia pecado nele. Então a morte não tinha direito sobre ele. E ainda assim ele passou por essa injustiça, por amor de mim e de você, para a honra e glória de Deus. Para que hoje fosse justo que vivêssemos em abundância, vivêssemos para uma vida eterna, sem passar pela segunda morte. Sem passar pela segunda morte. Mas nada nos garante que passaremos pela primeira. Nada. Nada nos garante que não passaremos pela primeira. Nada nos garante que não sofreremos aqui e agora, nesse tempo presente. Nada nos garante que teremos comida para comer todos os dias. Nada nos garante que teremos agasalho para nos abrigar do frio em todos os invernos.
Nada, nada, nada nos garante. O sofrimento está a 2 passos de nós. Só pelo fato de termos escolhido seguirmos a Jesus Cristo, o sofrimento está a 2 passos de nós. E o mundo como nós conhecemos hoje, ele pode mudar num piscar de olhos. Basta um louco, um tirano, um terrorista, para que a nossa realidade vire de cabeça para baixo, que o nosso chão saia e que o pior aconteça. Basta um louco, diria menos até, basta um bêbado. Basta um bêbado atrás de um volante, um bêbado com uma faca, para que a nossa vida vire de cabeça para baixo. E aí todo o meu sonho de ser pai e constituir uma família pode ir por ralo abaixo. E a minha vida virá de cabeça para baixo. E aí, estarei contente? Ainda assim estarei contente, dando glórias a Deus, porque Ele me salvou e me deu o direito da vida eterna. O sofrimento não... O Cristo não nos livra do sofrimento aqui presente. Não é garantia. O Evangelho não nos promete isso. Preciso te dizer, o Evangelho nos apresenta uma possibilidade de sofrer mais injustiças do que aqueles que são desse mundo. Seria muito melhor pregar a respeito de prosperidade. Seria muito melhor pregar a respeito de vitória. Seria muito mais confortável pregar a respeito das esperanças que temos a respeito do tempo presente e do que o Senhor talvez nos prometa, porque nós podemos estar diante aqui de reis, diante de governantes, diante de empresários muito bem-sucedidos que serão usados na obra do Senhor. Sim, o Senhor reserva realidades totalmente diferentes a cada um de nós. Totalmente diferentes. Mas nós podemos estar ao lado, ombro a ombro ali, com um missionário que está prestes a ser enviado a pregar o Evangelho na Coreia do Norte. Querido, nós não podemos nos apegar demais a essas coisas desse mundo. Nós conquistamos títulos, nós conquistamos recursos, bens materiais. Isso, eu não queria falar essa palavra, mas isso é lícito. Isso é lícito. É maravilhoso se alegrar com o irmão do nosso lado quando ele conquista um carro novo, quando ele conquista um certificado novo, quando ele troca por um emprego melhor. Alegre-se com aqueles que se alegram, mas estejam preparados para chorar com aqueles que choram. Alguns confortos e riquezas serão preparados para alguns de nós, mas nós não temos que nos comparar. Às vezes o nosso irmão do lado, ombro a ombro, tem recebido bênçãos, e a gente olha e fala, por que na minha vida não anda? O irmão está prosperando, as coisas estão virando, o trabalho dele está prosperando, acho que até além, é o Senhor colocando mesmo a mão dele, porque o irmão trabalha bem, mas caramba, está prosperando um montão, né? E eu estou aqui suando, sofrendo, correndo descalço, com o pé rasgado. Mas por que as coisas não andam? Porque os propósitos de Deus são diferentes para cada um de nós. A sua luta, o seu crescimento pode ser em se abrir a tua vulnerabilidade para esse irmão. Falar, irmão, eu estou passando por um tempo difícil, estou passando por nudez, estou passando por fome na minha casa, e cara, como é humilhante abrir isso para você, estou passando por dificuldade.
E Deus está te tratando nisso. E Deus está aperfeiçoando a sua fé, tratando o seu coração ao você expor a sua fraqueza. Porque, como Paulo diz, se há algo que eu possa me orgulhar, então que eu me orgulhe na minha fraqueza. E aí a fraqueza do cara do qual você está se abrindo é a mão de vaquice. O cara é ganancioso, é avarento e é mão de vaca. E aí você está quebrando o coração dele. E o Senhor, com o seu testemunho, está tratando a vida dele. E ele está sendo quebrado, o coração dele está sendo amolecido. Ele está convertendo o bolso dele. Ele está convertendo para que ele seja um provedor, assim como o Senhor o chamou, assim como o Senhor derramou recursos na vida dele. E aí você está sendo usado para que o Senhor mova montanhas na vida desse homem. Porque aí ele está se movimentando, falando, eu preciso ajudar essa família. Porque aí a compaixão está entrando no coração dele. Então Deus trabalha de formas totalmente diferentes, complementando um ao outro. Não deixe de ser usado na vida de quem te compartilha uma fraqueza dessa. E não tenha vergonha. Vergonha você vai ter, é o que eu falo para o Luca, vai com vergonha mesmo. Vai com vergonha mesmo. Ah, mas eu tenho medo de confessar. Vai com medo mesmo. É só assim que o Senhor vai aperfeiçoar a igreja dele. É a gente se expondo em ambientes seguros, para que a gente possa ser tratado no nosso íntimo. Vamos orar ao Senhor, abaixa sua cabeça aí no seu lugar. Talvez você está num momento de cegueira, caminhando, achando que está enxergando, achando que está indo para um objetivo do qual é o que você enxerga que é justo, que você precisa ir para esse lugar, que você tem direito sobre isso. E na verdade o Senhor está te ferindo com uma cegueira espiritual, uma cegueira física, uma pedra no teu caminho, algo que te faça tropeçar para você parar de correr esse caminho que você está indo. Saulo precisava ser parado de algum jeito. Ele estava cego espiritualmente, o Senhor trouxe essa cegueira para o meio físico. Talvez você esteja correndo manco, e o Senhor vai colocar uma pedra para você cair, para que Ele possa te parar. Isso é amor. Os tesouros incomparáveis estão em Cristo. Ao que eu compararei. Por isso considero tudo como pedra, pois eu vi alguém mais belo, eu vi alguém mais nobre, alguém mais excelente. Por isso considero tudo como pedra, pois eu vi alguém mais nobre, eu vi alguém mais nobre, alguém mais excelente. As riquezas mais insondáveis, os tesouros incomparáveis estão em Cristo, estão em Cristo. As riquezas mais insondáveis, os tesouros incomparáveis estão em Cristo. A quem eu compararei. Por isso eu considero tudo como pedra, pois eu vi alguém mais belo.
Jesus, se assenta aqui neste lugar. Se assenta aqui nesse lugar. O Senhor é o Rei desse lugar. O Senhor é o mais excelente. O Senhor é o mais nobre. É o mais desejado. É o mais puro, o mais santo. Por isso considero tudo como perda. Santo, santo. Pois eu vi alguém mais belo. Eu vi alguém mais nobre. Alguém mais excelente. Por isso considero tudo como perda. Pois eu vi alguém mais belo. Eu vi alguém mais nobre. Alguém mais excelente. Eu vi alguém mais belo. Alguém mais excelente. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, nele eu tenho tudo. Eis o Cordeiro de Deus, diga, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, nele eu tenho tudo. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, nele eu tenho tudo. Por isso considero tudo como perda, pois eu vi alguém mais belo, eu vi alguém mais nobre, alguém mais excelente. Por isso considero tudo como perda, pois eu vi alguém mais belo, eu vi alguém mais nobre, alguém mais excelente. Santo, santo é o Cordeiro de Deus. Santo, santo, santo é o Cordeiro de Deus. Ele é o mais belo, Ele é o mais nobre, Ele é o mais excelente. Santo, 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 santo é o Cordeiro de Deus. Senhor, que não se ache mais nada em nós, que não se ache mais nada em nós, que o Senhor seja exaltado através das nossas vidas. Senhor, que as nossas mãos modelem aquilo que o Senhor projetou, que a Tua obra seja feita através das nossas vidas, nesse lugar e nesse tempo presente, Senhor. Que o Senhor, com grande misericórdia e graça, utilize e veja favor em nós e utilize de nós como ferramenta, como alguém que escoa da Tua unção diante do Teu povo, como alguém que transborda das Tuas palavras de vida eterna por onde o Senhor nos enviar, Senhor. Que o Teu nome saia da nossa boca como um modelo de santidade. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Eu tenho tudo. Considero tudo como
Jesus, santo. Que os nossos corações estejam totalmente abertos para Ti, Jesus. Prepara-nos, Senhor, para os planos que o Senhor tenha para nós. Prepara-nos, Senhor. Nos prepara para os invernos. Nos prepara para as batalhas. Nos entrega armas poderosas para as batalhas, Senhor. Prepara aqui guerreiros e guerreiras munidos de armas poderosas para a batalha. Senhor dos exércitos, Teu nome é santo, santo, santo. Santo. Que não sejamos precoces no falar que Te amo, assim como Pedro foi, Senhor. O Senhor sabe o quanto eu Te amo. Me ensina a Te amar mais, Senhor. Me ensina a Te amar como o Senhor me amou. Santo, 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 santo. Te dou toda a honra, toda a glória, todo o louvor nessa noite. Que o Senhor receba os nossos corações queimando como um incenso agradável. Que o nosso peito queime por Te conhecer, queime por viver contigo, Senhor. Queime, Senhor, assim como Paulo desejou viver os sofrimentos da morte em Cristo, para que viva também a ressurreição com Cristo. Que o Senhor nos coloque uma chama no peito, que nos faça desejar o sofrimento por amor de Cristo, para que possamos viver a ressurreição com Cristo. Abençoo meus irmãos que retornem em segurança para os lares. Que aqueles que vão se batizar no domingo estejam revestidos pelo sangue do Cordeiro, cobertos pela igreja, firmes em suas crenças, em suas convicções, para que levem esse passo, deem esse passo até o fim. Que seja assim um caminho sem volta. Que eles sejam selados no mundo espiritual. Que eles sejam vistos no mundo físico, de que são novas criaturas. Que o Senhor esteja conosco, por onde quer que andemos, para que possamos falar da Tua palavra, para que possamos levar as boas novas aos aflitos de coração. Glória a Deus. Em nome de Jesus que eu oro, entregando esse culto ao Senhor. Quem concorda aí diz amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Bom, na paz do Senhor, nosso cafezinho tá esperando ali, hein? Não percam, domingo vai ter batismo, a água tá limpa, para honra e glória do Senhor, tá no jeito.